Gazeta Entrevista já está de volta. Daqui a pouco recebendo aqui o nosso primeiro convidado, o deputado federal Patrus Ananias, do PT de Minas Gerais. O deputado que foi ministro nos governos Lula e Dilma, foi prefeito e vereador em Belo Horizonte e tem uma longa trajetória na política. Está aqui em Rio Branco porque veio fazer uma palestra sobre a obra Geografia da Fome. Uma obra de grande impacto, foi produzida por um grande intelectual brasileiro, Josué de Castro, e o deputado fez uma releitura, um reestudo dessa obra, que trata principalmente da exclusão social. A gente vai debater esse assunto aqui daqui a pouco. Antes, deixa eu falar aqui da Copserge. Olha, a Copserge é uma cooperativa de serviços que agrega milhares de trabalhadores, dando a todos a oportunidade de ter uma vida digna, com trabalho, renda, capacitação e a chance de realizar sonhos. A Copserge recebeu o Prêmio Qualidade Brasil, um selo que reconhece o nível de excelência na prestação de serviços. A Copserge é hoje a maior cooperativa do Acre, presente em vários municípios, fornecendo mão de obra para o poder público, empresas privadas, sempre pensando no bem-estar de seus cooperados. Copserge, 16 anos, onde o cooperado vale ouro. Deputado Patrus Ananias, por favor, venha para cá. Muito obrigado. Boa noite, deputado. Seja bem-vindo. Boa noite. Prazer é nosso. Prazer estar aqui com você. Então, deputado, esse livro, Geografia da Fome, foi um marco, né, na produção intelectual brasileira, eu diria, até porque teve um grande impacto e até hoje é objeto de estudo de vários outros intelectuais. E o senhor faz uma releitura desse tema. O senhor que tem uma vasta experiência quando foi ministro do combate à fome, como é que o senhor vê o momento atual, a agenda política brasileira, que acabou deixando um pouco de lado esse tema, não é? Na verdade, o Geografia da Fome foi publicado em 1946. No ano passado, a obra fez 70 anos. Né? E o Josué de Castro estuda a fome no Brasil, contextualizando-a no quadro econômico, social do Brasil, também analisando o processo de colonização. Quer dizer, a fome para o Josué não é um destino dado, não é vontade divina, vontade de Deus. A fome decorre das injustiças e das desigualdades sociais, do uso indevido da terra ou da apropriação indevida e excessiva da terra por parte de poucos, né? Ele coloca, então, a questão da fome, consequentemente, o direito à alimentação, a segurança alimentar, no campo das políticas públicas. E o outro aspecto importante que nós temos aí é que, 70 anos depois, o Brasil venceu a luta contra a fome. Em 2014, a FAO, a Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação, retirou o Brasil do mapa da fome, reconhecendo o êxito do programa Fome Zero e das políticas públicas que se articularam em torno dele, lançado pelo presidente Lula. E o desafio que se coloca hoje para o Brasil, para nós brasileiros, é mantermos essa conquista. Pois é, porque com essa crise econômica, com a redução dos índices de desenvolvimento, não corre o risco de o Brasil voltar a figurar nesse mapa da fome? Corre, e aí é um ciclo vicioso, né? Porque na medida em que programas sociais exitosos, como Bolsa Família, como o benefício de prestação continuada, o BPC, que garante o salário mínimo para as pessoas idosas e as pessoas com deficiência incapacitadas para o trabalho que sejam pobres. E aí a exigência da lei é muito rigorosa. É que a pessoa a ser beneficiada pelo BPC tem uma renda inferior a 1/4 do salário mínimo. Portanto, pessoas muito pobres. Na medida em que esses programas sociais, programas de apoio à agricultura familiar, como o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o Programa de Aquisição de Alimentos da Agricultura Familiar, enfim, todo esse conjunto de políticas e de ações que contribuíram para reduzir de forma significativa a pobreza e a miséria extrema no Brasil nos últimos anos e apontarmos na perspectiva de erradicarmos definitivamente a fome, como erradicamos também nesse período os retirantes, os flagelados da seca, que é um outro assunto que o Josué de Castro também trabalha, essas conquistas correm um sério risco mesmo
na medida em que políticas sociais importantes forem sendo desativadas ou reduzidas no seu alcance. Né? Agora, deputado, há quem defenda que o desenvolvimento econômico, a geração de riqueza, por si só, já seria suficiente para fazer com que o Brasil não voltasse a esse mapa. Quer dizer, o capitalismo, o livre mercado, a concorrência, como é que o senhor vê esse argumento? Não, eu discordo, né, com base na história. Também importantes estudiosos, Piketty na França agora, por exemplo, o crescimento econômico por si só não gera justiça social, não gera inclusão. O crescimento econômico é importante, porque para nós distribuirmos a riqueza e os bens, nós temos que produzir riqueza e bens. Agora, para produzirmos justiça social, para distribuirmos esses bens e essas riquezas de uma forma equitativa, considerando toda a população, especialmente os que mais precisam, são necessárias políticas públicas, como nós tivemos no Brasil nos últimos anos. Eu mencionei aqui, reitero, o programa Bolsa Família, os programas de apoio à agricultura familiar, o benefício de prestação continuada. A história deixa muito claro, o crescimento econômico por si só não gera inclusão social. Agora, por outro lado, Rogério, as políticas de inclusão social tem um impacto positivo na economia. Isso nós tivemos também essa experiência no Brasil. Quando os pobres recebem determinados recursos, benefícios e determinadas oportunidades, têm acesso à renda, eles passam a comprar, a consumir bens e serviços básicos necessários a uma vida digna. E com isso eles aquecem as economias locais e regionais. De fato, isso ficou muito evidente no governo Lula, isso que o senhor coloca. Agora, em algum momento da história, essas ideias todas se afastaram um pouco do ideal, da essência da justiça social, porque, você vê, o governo Lula já teve uma aproximação muito maior com o capitalismo, com a iniciativa privada, com as forças econômicas macro. O governo da Dilma seguiu nessa mesma linha. Isso não acabou descaracterizando o projeto de governo do PT? Não, eu penso que esse é um desafio que nós temos. É exatamente esse o caminho, de conciliarmos o crescimento econômico, a relação respeitosa e construtiva com o setor produtivo, conciliarmos o desenvolvimento econômico com o desenvolvimento social. Eu disse e quero reiterar o que eu afirmei aqui. Para nós termos vigorosas políticas de inclusão social, como fizemos nos governos Lula e Dilma, nós precisamos também ampliar a produção. Então, nesse sentido, o país crescer economicamente é fundamental. Agora, o passo seguinte é que nós precisamos dar também. E estávamos dando esse passo, de uma certa forma, muitas conquistas já foram consolidadas, e penso que nesse momento histórico nós estamos retrocedendo gravemente e aí ameaçando com a volta da fome, da miséria, que são a maneira como o atual governo está enfrentando o problema social. Mas, ministro, permita-me chamá-lo assim. Não, fica à vontade. Essa aproximação tão íntima do poder com o poder político, com o poder econômico e os desvios que aconteceram, que eu acho que o senhor há de convir que houve erros por parte da esquerda brasileira, isso não tirou a legitimidade do projeto? Não, com relação a erros que pessoas cometeram, e nós não podemos colocar a culpa no Partido dos Trabalhadores e nem na esquerda, e nem nos movimentos sociais. A responsabilidade é de pessoas. E no nosso caso, inclusive, algumas pessoas já estão pagando por isso. E nós esperamos, inclusive, em nome da ética, da verdade e da democracia, que as investigações continuem em relação a outras pessoas, lideranças políticas, inclusive o atual presidente e várias pessoas do seu governo, que as apurações continuem sendo feitas como foram feitas no caso do PT. Agora, o que eu estou dizendo, que eu acho que é fundamental, para o crescimento do país, o setor produtivo cumpre um papel insubstituível. O Estado centralizador excessivamente, eu defendo o Estado democraticamente forte, um Estado presente, né, para proteger a parte economicamente mais fraca, para promover o bem comum, para estabelecer um projeto de nação e caminharmos na perspectiva desse projeto. Mas o Estado dono de tudo, como foi, por exemplo, no modelo comunista, no modelo soviético, não foi bom, não foi bom. Então, o que nós queremos?
Nós queremos um Estado presente, mas também convivendo com o setor privado. Nós defendemos, sim, a economia de mercado, a livre iniciativa. Agora, o que nós defendemos é que a economia de mercado, a livre iniciativa, estejam subordinadas às exigências superiores do interesse nacional, do bem comum, do desenvolvimento econômico e social do país, subordinadas também à questão ambiental, ao nosso compromisso com o futuro da nossa pátria e com as gerações futuras. Então nós defendemos com muito vigor que o capitalismo no Brasil seja um capitalismo disciplinado. Nós vivemos ainda com todas as grandes conquistas que tivemos nos últimos anos, a partir da Constituição de 5 de outubro de 1988, especialmente nos governos Lula e Dilma, com todas essas grandes conquistas sociais que nós tivemos, que apontaram para o fim da fome, da miséria, né? Nós ainda temos no Brasil um capitalismo selvagem. E é nesse sentido que eu penso que o próximo passo agora deve ser no sentido de nós estabelecermos normas que subordinem os interesses do setor privado aos interesses superiores da nação. Ministro, do alto de sua experiência, como é que o senhor enxerga o futuro do Brasil no momento em que o país está nessa crise e quando a gente olha para a Europa, por exemplo, também em crise, quando a gente olha para a América do Norte, com esse novo governo que ainda não se definiu, né, muita gente apreensiva, como é que o senhor enxerga o futuro global nessa nova configuração social que o mundo tem hoje? Primeiro, eu acho que nós, brasileiros, devemos nos voltar cada vez mais para o nosso país. O Brasil é um país esplêndido. Nós somos um país continental, um país que pode produzir o ano inteiro condições climáticas favoráveis, a maior reserva de águas do mundo, né? Condições climáticas adequadas à produção agrícola. Então nós temos que voltar um pouco para nós mesmos e não ficarmos sempre dependendo do capital internacional. Então um passo que eu acho fundamental para o Brasil é nós promovermos o desenvolvimento territorial. Nós estamos falando de Josué de Castro, que agora eu falo de um outro grande brasileiro que presta homenagem ao Josué de Castro, que é o Milton Santos. Grande geógrafo, reconhecido internacionalmente, nascido na Bahia, né, também já falecido. O Milton Santos trabalhava muito a questão do território. O Brasil é um país muito diferenciado. Na sua extensão territorial, nós somos diferenciados do ponto de vista regional. Então, nós trabalharmos as potencialidades das diferentes macro, meso e micro regiões do nosso país. Trabalharmos as regiões que têm características históricas, econômicas, culturais, geográficas, ambientais comuns. E a partir dessas regiões, estimularmos as suas potencialidades, as suas vocações, estabelecemos ações integradas entre o poder público municipal, estadual e nacional, os órgãos que ali estão presentes, ajudarmos, estimularmos a formação de micro, pequenos e médios empreendedores, empresários locais e regionais, estimularmos o cooperativismo, um desenvolvimento endógeno. É claro que nós não vamos fechar as portas do Brasil, que venha o capital internacional corretamente, mas que o país não seja subordinado a esse capital internacional. Eu me lembro que na juventude eu li um livro de um grande brasileiro, um grande nacionalista, Barbosa Lima Sobrinho, que dizia, o livro dele era sobre o Japão. Japão, o capital se faz em casa. Então nós temos que pensar um projeto para o Brasil, onde o Estado brasileiro, o empresariado autenticamente brasileiro, comprometido com o nosso país, que nós todos trabalhemos na perspectiva de potencializar as vocações do país, as nossas riquezas. Esse eu acho que é um passo fundamental. E outro passo também que eu acho que o Brasil tem que fazer, nessa perspectiva de normatizarmos em nome do projeto nacional, em nome do bem comum, da justiça social, o capitalismo no Brasil, nós temos que realizar 3 reformas que são básicas. A reforma agrária, a reforma urbana e a reforma tributária, no sentido de transformarmos em realidade o que está na Constituição, o princípio constitucional que determina a função social da propriedade e das riquezas. Então não é razoável também num país como o Brasil você deixar prevalecer a especulação imobiliária sobre o direito à moradia, tão importante para as famílias. Ou você prevalecer a especulação rural, especulação da terra rural, em detrimento do direito das agricultoras e agricultores de terem acesso à terra e de produzirem alimentos saudáveis
para a população brasileira. Ministro, nosso tempo é curto, o Sim. assunto é vasto. Quero agradecer sua vinda aqui. Eu Ministro que agradeço. esteve dando uma palestra hoje à tarde aqui e fez a cortesia de nos ceder aqui o tempo para conversar conosco. Muito obrigado. Eu agradeço muito também, agradeço aos telespectadores e deixo aqui a querida população desse estado muito querido, que é o Acre, o meu abraço fraterno. Muito bem. Lembrando que o ex-ministro, hoje deputado federal, mas Patrus Ananias veio a convite do gabinete do deputado federal Raimundo Angelim. Vamos fazer o intervalo, daqui a pouco a gente volta com o Gazeta Entrevista. Até já.